Mais uma vez estou aqui. Gente, são tantas emoções, são tantas histórias e hoje eu tenho uma história também especial para você. Por quê, Rose? Porque ela é mãe, ela é avó, ela é bisavó, ela é pra frente, ela é linda, ela é loura, ela é forte, ela é corajosa. Pense numa mulher. E outra coisa, viu? Ela é piauiense, ela é do Piauí, mas mora hoje em São Paulo, Santo André. E ela veio aqui contar um pouquinho da história dela para você. Então abra o teu coração e venha conhecer essa história incrível. E essa história está onde, gente? Aqui, no livro Mulheres que Transformam. Mulheres que Transformam são história de coletânea, dessa coletânea, que as histórias de cada pessoa, né, tem um seu dom individual, tem o seu processo individual único, mas de uma certa forma se conecta. E nessa conexão, talvez até você se questione assim, mas Rose, foca aqui nessa capa. É porque essa capa assim, meio, né, cheia de coisa, cada um de uma cor. Por quê, gente? Aqui tem uma loira, aqui tem uma morena, aqui tem uma negra, negra mesmo, aqui tem outra negra, aqui tem uma senhora, uma parte de um rosto de uma senhora, de uma mulher mais jovem, de uma japonesa. Significa que, independente da sua história, de alguma forma a gente sempre se conecta com a história do outro. E que se a gente tirar o nosso julgamento como ser humano, tipo, de julgar, de apontar o dedo, a gente pode muito bem aprender. E essa coisa do aprendizado, sabe, a gente pode aprender até com quem, de repente, a gente não tem muito, não sei, muita afinidade. Mas se a gente tiver um coração ensinável, a gente consegue crescer. Então, para hoje, eu te convido a ter um coração ensinável, a ouvir a história do outro e aprender, de alguma forma, a aplicar na sua vida. Vamos lá começar com ela, Dona Maria. Dona Maria, e olha o nome dela, gente, Maria dos Humildes. E ela realmente é humilde, não é só um nome, de verdade, ela realmente é humilde. Maria dos Humildes, que honra ter você aqui. Obrigada, Rose. Eu que agradeço, a honra é minha de estar aqui. É um prazer, é uma realização de um sonho de deixar a minha história escrita, um pouco da minha história escrita. E história linda, por sinal, né? E como é para você estar fazendo parte, né, dessa coleção Mulheres que Transformam, né? Primeiro que o nome é bem forte, né? Mulheres que Transformam. Sim. Então, como é para você estar nessa jornada que eu vi que você também conheceu outras mulheres aqui atrás, ficaram se conectando, conversando. Como está sendo para você essa experiência? Sim, está sendo assim uma troca, um aprendizado muito grande. Aonde a gente vai, a gente sempre é, tem algo a aprender, né? Sempre a gente Verdade. sai com algo a mais, né? E está sendo uma experiência maravilhosa. Que bom, eu fico feliz por isso. Dona Maria, posso chamar de Maria, né? Sim, Dona Maria, a sua história, ela começa com um milagre, né? Você sempre fala de milagre, você diz que sua história começa de milagre porque você nasceu contra todas as expectativas. Como assim? Então, o que que essa experiência de milagre inicial moldou sua visão de fé, de vida, de feitos? Como é? Conta pra mim essa história. então, eu cresci ouvindo minha mãe contar a história quando foi para eu nascer, né? Como que foi, por isso o meu nome, Maria dos Humildes, foi minha avó que fez uma promessa, né, para que eu nascesse, porque eu não nascia e minha mãe já não estava mais resistindo, né? E isso, eu acredito que me ajudou muito a saber o que é fé, a acreditar Sim, mais em fé e em milagres, porque a fé sempre antecede os milagres, né? Tem sim, pessoas que têm fé se o milagre acontecer, mas na forte. verdade é o contrário, Mas aí já não é fé, né? né? É evidência. Exatamente. Mas realmente é o que você falou, tem gente que é assim. Então, temos que exercer fé primeiro para que o milagre aconteça. É Então, verdade. eu acredito muito em milagres, o meu Sim. nascimento é um Mas milagre. conta como foi esse nascimento, E assim. Você disse eu ia nascer, mas não. Tipo assim, eu tava para nascer, eu não nascia. Minha mãe, como é? Como foi? Foi normal? Não foi? Tô curiosa. então, no livro eu conto em mais detalhes, mas é assim, a minha mãe, ela ficou sem mãe aos 9 anos de idade Muito nova. e ficou sem pai aos 11 anos.
Daí, meus tios escolheram o meu pai para casar com ela, e minha mãe só tinha 12 anos quando se casou. E naquela época tinha muito isso, do E casamento arranjado, que fala, né? arranjado, meu pai era um bom rapaz, então ninguém melhor para casar com uma menina que não tinha pai nem mãe, né? Ele era um bom rapaz, de uma boa família e tal. E daí, aos 13 anos, minha mãe engravidou de mim. E eu acho que ela ainda nem tinha completado 14 anos quando foi para eu nascer. E naquela época, e naquele lugar, onde não tinha nada, não tinha nenhuma assistência com médico, não fazia pré-natal, não fazia nada. E a minha mãe, em trabalho de parto já há 3 dias, a parteira falou para o meu pai e para a minha avó paterna, né, que eu já estava morta e minha mãe não estava mais resistindo também, minha mãe também ia morrer. Meu Deus. E, naquele momento, a minha avó se ajoelhou na cozinha, minha mãe contava, Sim. e pediu para Nossa Senhora dos Humildes, porque ela morou em uma cidade que a padroeira da cidade era Nossa Senhora dos Humildes. Por isso o nome. E minha avó ia para a igreja, levando até a cadeirinha dela para rezar o Sim. texto, as novenas, não sei o quê. E aí minha avó prometeu para a santa da devoção dela, que era Nossa Senhora dos Humildes, que se eu nascesse e minha mãe ficasse bem, eu me chamaria Maria dos Humildes. Olha. Um dia desses que eu me questionei, eu falei, nossa, mas como assim? Ela não sabia nem se era menina. Já pensou se fosse um menino? Se fosse menino, ia ser José dos Humildes. Ai, só Deus sabe. Ainda bem que foi menina. Bom, Porque naquela mas época não tinha aquela enfim, coisa minha de mãe... ultrassom, de saber Sim, e tal, não tinha, né? não sabia nem se era menino ou menina. Mas, enfim, minha mãe conta que na mesma hora eu nasci. Acho que minha avó ainda permanecia de joelhos quando eu nasci. Por isso o nome Maria dos Humildes. Ai, que E legal. minha mãe disse que eu nasci assim, bem... Minha mãe falava que eu nasci preta como um carvão. Quer dizer, já estava faltando oxigênio, né? Já tinha passado da hora de nascer. E eu estou aqui, eu costumo brincar, falo, olha, hoje uma criança passa da hora de nascer, nasce com problema, né? Eu nasci, mas não foi muito, não. Tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo. Não tem grandes sequelas, não. Enfim, Tá tudo tô bem. aqui. Aqui contando Tô a história. aqui, começando a vida já com uma história de superação, Não, né? e assim, quando você fala de superação, você vê que não só nesse contexto, mas só a gente nascer dos milhares de espermatozoides, a gente conseguiu chegar lá, já é outra Que eu história falo também. sempre disso, né? Que eu falo que essa foi o meu primeiro desafio, O segundo né? foi o Porque parto. o meu segundo desafio, porque o primeiro foi na maratona lá, Sim. com os mais de 50 milhões, quando eu penso, gente, a gente venceu a gente não tem no noção, meio né? de mais de 50 milhões. A gente não competiu Não, com e um, a gente com não para dois, pra com pensar sobre três. isso, para dizer, meu Deus, como assim? Foi 50 milhões, mais de 50 milhões. Eu coisa. venci, então foi o primeiro. O segundo já foi para nascer. E até hoje estou aí, vencendo. Tá nos processos, porque Nos quando você processos. fala dessas coisas, a gente vê que você também enfrentou outros desafios, como a violência num casamento, que a gente sabe que isso só quem passa. Geralmente quem tá de fora, eu já vi muita gente julgando. Só quem passa é que sabe. As dores, não das dores também, mas as marcas emocionais que ficam pós tudo isso, mesmo você decidindo sair, tendo uma vida extraordinária, Sim. mas as marcas ficam. Sim. A gente sabe que ficam. Sim. E aí, teve também uma outra coisa, que foi uma luta contra um câncer, que você também enfrentou. Então, olha quanto desafio. Você se manteve firme durante esses momentos? Como? Como, Maria? Então, para me manter firme, realmente fácil não foi e não será para ninguém. Mas, em primeiro lugar, a fé. A fé me ajudou muito a me manter firme, porque eu sempre acreditei na cura. Eu acreditava verdadeiramente na cura. Eu acreditava de uma forma que, quando me perguntavam se eu dormia, Sim. eu falava, sim, Sim. eu durmo tranquila. Nossa, mas como assim? Eu falava, eu não deixo ir para a mente. Porque enquanto não for para a mente, eu domino. Isso é, assim, Eu sempre acreditei que nós somos capazes de dominar tudo. Não deixa ir para a mente. Sim. Porque se você perder para a mente, aí já era. Então, não deixa.
não deixa entrar, impregnar na mente, não deixa pensamentos negativos. Então, eu fui muito seletiva Sim. quanto assim às amizades, a programas, músicas, tudo que eu ouvia, tudo que eu assistia, as pessoas com quem eu conversava. Eu selecionava assim, se a pessoa vinha com negatividade, com reclamações, evitava pessoas Você acha que isso te reclamonas. ajudou no seu processo de cura do Com câncer? certeza, com certeza. Você não alimentar, né? Não Já estava lá alimentar, com o estímulo no seu não corpo, já estava alimentar, com... não focar no problema. Eu Perfeito. procurava focar na cura. E quando você fala de fé, que você é uma mulher que fala muito de fé, né? Fé, fé, fé. Desde o início é fé, fé, fé. Mas você também relata que a sua mãe era uma mulher de fé e você via muito sua mãe ajudando outras pessoas. Nesse contexto, você acredita que essa sua fé de hoje, de acreditar, não só por questão do câncer, nem vencido um relacionamento abusivo, né, de violência, mas assim, tudo, né, da sua infância até hoje. Você acha que veio dela, do exemplo que você viu dentro de casa, ou isso foi desenvolvido ao longo do tempo com suas próprias experiências? Como é que você administra isso e como você vê esse lado da sua fé ativada? Eu acredito que veio da minha mãe, da minha avó paterna também. Minha avó também era uma mulher de muita fé. E elas me ensinaram a ter fé. Elas plantaram em mim, no meu coração, a fé. Só que com todas as experiências que eu passei, eu descobri, eu acabei descobrindo depois que eu tinha fé, que nem eu sabia que eu tinha tanta Sim. fé. Eu acabei descobrindo isso, Sim, que eu sim. tinha mais fé do que eu imaginava, mas veio da minha mãe. A minha mãe é o exemplo de fé. Quando você fala que Deus tinha um propósito, né? Você quer dizer o que com isso? Bem, quando eu acredito que eu descobri isso, eu acho que eu sempre assim, acreditava, pensava nisso, mas eu descobri verdadeiramente isso. Foi uma descoberta mesmo quando eu fiz a primeira cirurgia, que eu fui para a UTI. Sim. E assim, sem nenhuma perspectiva de sobrevivência. E quando eu acordei na UTI, a primeira coisa que veio à minha mente: Deus tem um propósito para mim. Eu tenho algo a fazer na terra que eu não fiz ainda. Sim. E eu vou fazer. Uau. Foi esse o pensamento que me veio. E durante todo o processo de tratamento, eu sempre conversava com Deus quando eu me deitava, assim, que eu ficava um pouquinho sem sono, ou que vinha alguma preocupação, assim, porque vem, não tem Sim. jeito. Vinha aquela preocupação, vinha o medo, vem tudo. Quando você sabe que você está, assim, a um passo da morte, né? Que você está numa batalha que dificilmente alguém vence. Sim. Então, nessas horas, eu conversava com Deus e eu falava que se eu vivesse, que se eu me curasse, eu falava para ele assim: eu sei o que eu vim fazer na Terra. Sim. E eu não fiz ainda. Se eu viver, eu vou fazer e o Senhor vai me ajudar. É isso aí. Você tem feito hoje. E hoje eu estou procurando Mas fazer. quando você fala assim, Eu tenho procurado fazer. quando você fala nessa coisa, no processo que eu estava passando por isso, da cura, do câncer, eu acreditando, quem vê, talvez você ache que foi isso, ela lutou apenas no momento que veio uma doença e pronto. Não, ela estava num processo de divórcio, que você sabe, uma dor emocional de um divórcio já é um desafio. Ao mesmo tempo, parece que você enfrentou uma perda de um ente querido Do e ainda meu estava pai. nesse processo profundo de fazer quimioterapias. E como você administrou tudo isso ao mesmo tempo e encontrar força para ajudar mulheres? Você pode, se você quiser, sinta-se à vontade de contar só um pouquinho como aconteceu esse negócio. Descobri o divórcio, fulano faleceu, descobri que eu tinha câncer, nananana. Então, assim, como foi isso e como é que administra essa bomba emocional? Imagine. Bem, nós sabemos que Jesus Cristo, ele sabe todas as nossas dores, porque Sim. ele passou por todas elas, né? Por cada uma delas. Então, quando nós passamos por algo e a gente vê alguém passando por algo parecido, então você sente, você sabe o que ela está passando, porque você já passou também. Se você nunca passou, você não consegue imaginar, você não sabe exatamente o que ela está passando.
Mas quem passou por um processo de divórcio como eu, um divórcio desastroso, onde foi muito difícil eu superar. Foi bem difícil mesmo. Depois, na luta contra o câncer. No meio daquele processo todo, meu pai foi diagnosticado com câncer. E eu vi meu pai definhando e vi meu pai ir embora. Mas, assim, tudo eu tomo como aprendizado, como força. Eu pego aquilo para que aquilo me fortaleça. Então, quando eu saí do hospital, usando uma bolsa de colostomia, a primeira coisa que me veio à mente, quando eu souber de alguém usando uma bolsa de colostomia, eu sei ajudar. Porque eu tinha medo que eu não desse conta de cuidar de mim. E quando eu vi que eu dava conta, eu falei, agora, quando eu ver alguém passando por esse mesmo medo, por essa mesma dificuldade, precisar de ajuda, eu posso ajudar. Na luta contra o câncer, é a mesma coisa. Quando eu ver alguém, inclusive eu fui convidada por a diretora de um dos hospitais que eu trato até hoje, para ajudar, junto com os psicólogos, a erguer as pessoas que estão lá se arrastando, sem forças para reagir, entendeu? E eu tomei a decisão, falei, eu posso ajudar as pessoas que estão passando por uma situação parecida. E interessante que você relata também que nessa época que você também estava enfrentando essa batalha do câncer, você fez cursos. Como é isso? Naquele momento que geralmente a pessoa só pensa na doença, né? Não todo mundo, gente. Mas quando a gente fala assim, a gente fala não num contexto generalizando, que cada caso é um caso. Cada dor, mesmo que seja parecida, todo ser humano ele vai reagir de forma diferente, né? Isso aí é fato. Mas a gente está falando que a maioria das pessoas, o normal é a gente realmente focar naquele problema e ponto, né? Resolver aquele problema ou até se vitimizar, ou, enfim, cada um tem uma reação diferente. Você não, mulher, como assim? Você foi fazer curso? Como foi isso? Se desenvolver, aprender, crescer. Como foi? Conta essa história. Olha, o conhecimento sempre ajuda. Sempre ajuda. Você acha que isso te ajudou a equilibrar mente e corpo? Isso já veio de um conhecimento que eu li num livro, que o homem deve ocupar-se zelosamente por uma boa causa. Nas escrituras, quando é livro assim, né, sobre religião, Deus, quando ele fala o homem, é homem e mulher, é a criação dele, né? Então, quando diz que o homem deve ocupar-se zelosamente numa boa causa, o que eu tirei disso? Que eu devo ocupar minha mente no que é bom. Sim. Então, naquele momento de dificuldade, vê bem, eu enfrentando câncer, meu pai enfrentando câncer, perdendo a batalha dele, a gente estava vendo que ele estava perdendo, e ainda para completar a pandemia. Eu morando sozinha dentro de casa, sem receber visita nem das próprias filhas, porque estava cada um no seu... Porque você estava sensível Como também. é que ia ficar a minha mente? Eu ia focar no problema, com certeza eu ia focar na doença. É humano isso, a gente realmente focar. E eu ia me entregar, Sim. eu ia fraquejar. Então, foi uma forma de eu me ajudar. A princípio, eu só queria ocupar minha mente. Sim. Quando eu me lembrei dessa escritura, dessa passagem desse livro, que o homem deve ocupar-se zelosamente numa boa causa, eu falei, agora eu preciso ocupar minha mente numa boa causa. Eu preciso tirar minha mente daqui e focar em algo produtivo, em algo bom, que não me deixe pensar nesse problema. E eu mergulhei em cursos online. E fiz uma formação em coach e estou fazendo a formação, estou terminando a formação. E hoje você, graças a Deus, está curada. E estou curada podendo ajudar cada vez mais pessoas. É isso aí. Você acredita que foi só a sua fé ou foi sua fé e ação ou, de repente, não sei... outra coisa aqui. O que você acredita que fez parte dessa cura? Ou foi só um milagre mesmo, que Deus queria fazer um milagre em mim? Não. O que você acha que esse processo todo que você passou, a busca que você teve, que assim, ainda teve um medo da pandemia que a gente não citou, né? Porque no meio de tudo isso ainda tinha pandemia. Meu Deus. Meu Deus. Mais. Então, ou seja, chega a ficar arrepiada agora. Então, ou seja, o que foi? Você acha que Deus
te curou porque quis dar um milagre, porque você teve fé suficiente, mas porque você teve ação, ou porque Deus sabe todas as coisas, tem um propósito, ou por quê? O que é que você acha que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Na Bíblia, Tiago 2, 17 e 18. No versículo 17, Jesus Cristo disse: a fé sem obras é morta. É morta. E no 18, ele disse: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, Jesus Cristo, ele mostrou que ele tinha fé agindo. Arrepiei. Agindo. Ele mostrou Você está fazendo. Então, eu acreditei na cura, mas só acreditar, só ter fé, não funciona. Não se move. Eu fiz tudo o que eu podia, além do tratamento. Eu fiz tratamentos também assim adicionais, assim, por minha conta, tudo que ensinavam, tudo que falavam que era bom eu fazia. Eu ocupei a minha mente em coisas boas para não focar no problema. Eu evitei tudo que podia me fazer mal. Eu fiz a minha parte também. Sim. E eu acredito também que Deus tinha um propósito, lógico. Ele tinha um propósito para mim, tinha um aprendizado. Eu sempre falo, aquele câncer, mesmo eu não falo agora, eu falava quando eu estava no processo, quando estava no auge, mesmo que os médicos assim queriam desanimar e todo mundo ficava com medo, eu falava: não, ele não veio para me levar. Ele não veio para me matar. Ele veio para me ensinar. Ele veio para me ensinar alguma coisa. Sim. E eu sabia disso o tempo todo. Isso tem um propósito, isso é para que eu aprenda algo, isso é para que eu possa ajudar pessoas, servir, levar forças para alguém, para não deixar ir. Eu me comprometi com isso também. E hoje, aos 64 anos, né? Se não me engano, é isso mesmo? Sim. 64 anos, você dedica também a sua vida a ajudar outras pessoas, né? A outras mulheres também. Qual a mensagem, você diria, de aprendizado, ou qualquer outro tipo de mensagem que você queira falar? Se fosse para você falar para essas mulheres agora, o que é que você falaria? Abra o seu coração e fala para essa câmera que está aqui. E fala com esse sorriso lindo que você tem. Fala para essas mulheres. Ok, então, para as mulheres, o que eu tenho que falar é que, assim, a gente precisa se permitir mais. Precisa acreditar mais, se impor mais, se empoderar, se conscientizar mais. E o meu propósito é inspirar essas mulheres, porque nós passamos por muitas coisas, porque eu costumo falar, o veneno só mata se você ingerir. Eita, E forte. só fazem com a gente aquilo que a gente permite que façam. Então, enquanto a gente permitir, a partir do momento que a gente não permitir mais certos comportamentos, certos preconceitos, a gente se colocar mais no nosso lugar e exercer mais, desenvolver mais o nosso papel. E de ser nós mesmos, não desenvolver, porque muitas vezes a gente vê, desenvolver o meu papel, aquilo que os outros esperam que eu seja, aquilo que os outros querem que eu seja. E muitas vezes a gente deixa de ser a gente mesma para ser o que os outros querem que a gente seja. Então, desenvolver o nosso papel não é isso. Desenvolver o nosso papel é ser quem eu sou, o que eu sou, do jeito que eu sou. E a opinião dos outros é só a opinião dos outros. Verdade, perfeito. E assim, você acredita que a sociedade ela pode mudar a sua percepção em relação às mulheres, e principalmente as mulheres que sofreram abusos, traumas, que sofreram todas essas lutas que também você passou, né? Você acredita que há, sim, uma possibilidade de mudança, que a sociedade ela pode ver isso de uma forma diferente? Não de uma forma, assim, quando eu digo sociedade, é porque hoje, embora está muito mais aberto, né? Embora a gente tenha hoje uma liberdade de fala, uma liberdade de expressão,
né, que acaba sendo, às vezes, até exacerbada demais e de um outro tipo de contexto, mas, mesmo assim, ainda está restrito às pessoas que realmente tenham a compaixão na história do outro, sabe? No sentido de, sem julgamento, mas de sentido de ajuda de verdade. Você acha que a sociedade ela pode ter essa mudança? Ela pode ter essa percepção diferente das mulheres? Ou o que você acha em relação a isso? Eu costumo falar que a sociedade é formada por nós, né? Por nós, mulheres. Porque a sociedade é formada por mulheres e por homens criados Criado por por mulheres. mulheres. Sobre Então, isso. a sociedade somos nós, né, de alguma forma. E, sim, sabemos que há o preconceito, há a desigualdade, mas acredito que muito já foi feito, mas muito ainda há para ser feito, mas há, sim, a possibilidade de mudança. Está acontecendo mudanças. Enquanto eu conversava lá na sala com as meninas, eu falei que o conhecimento, a educação Transforma. transforma. E essa é a mudança. É verdade. É a transformação na mente porque o machismo, os preconceitos, muitas vezes é parte de nós mesmos. Sim. Nós próprias causamos, geramos isso, né? Então, à medida que nós educamos a sociedade, homens, mulheres, com mudança de mentalidade, com educação, vai acontecendo as mudanças. E não só, eu diria, não só para as mulheres que sofrem abuso, qualquer tipo de abuso, de violência doméstica, de traumas emocionais, de qualquer coisa do tipo, mas a mulher, enfim, a mulher que é sozinha, a mulher idosa, a mulher negra, a mulher que é mãe, Sim. a mulher que passa por alguma restrição, por algum que se sente impotente de alguma forma, porque normalmente as mulheres elas se acham muitas vezes em situação de impotência. Sim. E elas têm dificuldades para reagir. E muitas vezes elas passam por, no caso de violência doméstica. Violência doméstica, relacionamento abusivo, não é só bater, não é só agredir físico ou verbalmente. Às vezes, há tipos de violência doméstica, de abusos, que são tão silenciosos. Sim, tem psicológica, tem matrimonial, são tantas violências e que às vezes são imperceptíveis. Para quem não conhece, não tem realmente conhecimento, acha que nem está sofrendo a violência. O outro é morto de ciúme e agride por ciúmes. É porque ele ama. Isso não é amor. Restringe de um monte de coisas porque ama. Não é amor. Se eu estou reprimida, sem poder fazer isso ou aquilo, sem poder fazer algo que eu gosto, sem poder fazer algo que me faz bem, porque o outro não aceita, porque ele me ama. É um tipo de violência silenciosa que ele faz e eu nem percebo. Então, eu abro mão dos meus sonhos, dos meus gostos, porque o outro não quer, não aceita, porque é por amor. Isso não é amor, isso não é amor. Que tipo de amor isso né? Isso se dá outro nome. Eu chamaria de possessão, né? Como se eu fosse um objeto que eu ponho aqui é para ficar aqui. Mas eu quero aqui. Mas o outro quer aqui, então vai ficar aqui, ainda que eu não queira que fique aqui. Mas isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Então, essa é a mudança que precisa haver na mentalidade das mulheres de se impor mais, de se permitir mais, como eu já falei, né? Não abre mão de você por causa do outro, né? Então, e o nosso papel é empoderar, conscientizar, inspirar e educar. Perfeito. Então, assim,
você que está assistindo, mulher, uma das coisas interessantes que ela falou foi: o veneno só te mata se você ingerir. Eu não sei qual tipo de veneno, talvez, ao longo da nossa jornada, a gente acaba ingerindo, né? Ah, fulano achou isso, fulano pensou aquilo, fulano falou aquilo outro, então fulano me criticou, então você mesmo está se punindo. Que às vezes o veneno não é o que o outro está te dando aqui. Toma aqui, bebe aqui, dona Maria, por favor. Não, às vezes o veneno é a gente Você mesmo tá aqui botando, ó. Você mesmo está produzindo Tá e produzindo ingerindo. na minha mente. E é um veneno que eu estou produzindo, alimentando a toxina negativa, pensamento, sentimento, comportamento. Aí eu estou ingerindo em forma do que é que eu como diariamente, né? Tudo isso, né? Às vezes nem sempre é o outro. Mas então o veneno só vai te matar se você ingerir. Que bom, muito bem. Pra gente terminar, muito obrigada, Dona Maria, você arrasou. Muito obrigada, eu aprendi muito com você, né? Gratidão do fundo do meu coração. Gratidão. Que esse livro realmente toque o coração. Quiser deixar uma mensagem sobre o livro, sobre o que você escreveu, dar um tchau, agradecer, fique à vontade, esse momento é seu, pra gente dar tchau pra essa galera que tá aí nos assistindo. Ok. Beijo para todo mundo, beijo no coração, gratidão por essa oportunidade de estar aqui gravando esse podcast, gratidão por estar fazendo parte dessa coletânea maravilhosa, Mulheres que Transformam. E o que eu tenho para deixar é isso, a minha mensagem é essa, é que nós precisamos acreditar verdadeiramente, sem duvidar. Perfeito. Porque onde há medo, falta fé. Então, não podemos ter medo, não podemos duvidar, temos que acreditar, temos que nos mobilizar, entrar em ação, fazer o nosso melhor. E é isso. Estar sempre pronta a ajudar, desenvolver gratidão. Eu sou uma pessoa muito grata por tudo que acontece comigo. Então, se é por uma coisa boa, sou grata por ser bom. Se é uma dificuldade, eu sou grata, porque aquilo vai me fortalecer, com certeza. Então, nessa vida, nada é em vão. O que não é bênção é lição. É isso aí. Então, nós precisamos sempre ser fortes, acreditar sempre que vamos vencer. É isso aí. Então, acredite em você, como Dona Maria falou, seja forte, seja corajosa, acredite que você já venceu se você ter fé, mas também se você agir. Lembre-se sempre, o veneno só vai te matar se você ingerir. Então, respira fundo, pense sobre você, fé, ação, busque conhecimento, tudo há uma possibilidade, ainda que você esteja no fundo do poço. Então, olha para você com verdade, humildade e coragem. E até o próximo episódio. Um abraço para você. Muito obrigada.